Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês passou o Natal aí ontem? Eu creio que você passou bem com as suas famílias. Outros também perderam muitos entes queridos. Mas que Deus possa estar consolando aquelas pessoas que passou o Natal e teve dificuldade na família. Nós queremos desejar para você que faz parte desse canal, aqueles também que não faz parte, um feliz ano novo e que esse ano possa ser um ano de vitória, o próximo ano de bênção, de conquista, tudo aquilo que você deixou de conquistar nesse ano, que o ano que vem que você possa tomar posse da tua bênção, daquilo que realmente Deus proporcionou para cada um de nós dentro do limite a qual nós alcançamos. Meus irmãos, você que não é inscrito, inscreve no nosso canal, divulga essa mensagem, aperte a opção todas, para que você possa receber a notificação. Eu quero agradecer pela sua vida, você que tem feito esse canal crescer, que nós possamos a cada dia examinarmos a palavra, crescemos no entendimento, para que nós não possamos ser enganados. E hoje nós estamos com um tema bem polêmico, mas nós vamos analisar realmente, porque eu costumo dizer que nós hoje, como apresentador de uma mensagem no YouTube, cada um de nós vamos olhar um texto, a princípio nós vamos analisar, e às vezes até pregamos como aquilo ali é exatamente aquela passagem, mas depois nós vamos rever e vamos entender que realmente a passagem tem algo além ou até mesmo menos. Então, muitos dos nossos irmãos, uns ele avança no conhecimento, outro tem um conhecimento raso, outros não têm conhecimento nenhum, vocês podem me julgar até assim, mas cada um de nós temos uma percepção do texto. Hoje nós podemos estar certo, amanhã nós podemos estar equivocado e voltarmos atrás e reaver muitos textos que para nós no momento era aquela visão do princípio, mas depois nós vamos ver que o texto não quer dizer aquilo. Então isso é falha? Não. Nós estamos crescendo a cada dia. Como será esse texto daqui 200 anos? Na realidade o texto ele não muda. O que nos atrapalha é a nossa cosmovisão que nós colocamos dentro do texto. Então nós precisamos analisar, e eu tenho analisado esse texto, e hoje nós vamos falar um pouco sobre ele. O tema, Deus aborreceu Esaú? É uma pergunta. E por quê? Eu não quero tratar aqui desse assunto, irmão, que tem espírito, que não tem. Existem muitos canais aí que pregam que um tem espírito, o outro não tem. Então, se você quiser saber desse assunto profundamente, um tem espírito, o outro que não tem, tem o canal do nosso irmão Geraldo, tem do nosso irmão Messias, tem Elcio de Jesus. Eles falam bem nesse texto, ele diz que um tem espírito, o outro não. Eu não posso falar que esse texto um tem espírito, outro não tem, nem que tem. Nós vamos analisar o texto. E enquanto a NASA não fabricar uma máquina que tira a radiografia de um ser humano para detectar o que está lá atrás e o que não está, eu nunca vou dizer fulano tem e não tem. Nós precisamos analisar o texto e o contexto. Então, se você quiser, esses canais todos falam. E aí você vai analisar se aquilo realmente encaixa nos seus objetivos, se tem verdade,
Se o que eu falo tem verdade, o que o Messias fala tem verdade, o que o Geraldo fala tem verdade, o que o Elcio Jesus fala tem verdade, e todos esses que falam da graça, Deus jamais colocaria uma verdade total em alguém, porque esse homem não suportaria toda a verdade. Então ele dividiu o conhecimento com cada um de nós. Então cada um de nós podemos ser bom em algumas áreas, mas em outras nós dependemos um do outro. Então nós dependemos do Elcio, nós dependemos do Geraldo, nós dependemos do Messias, nós dependemos até mesmo daqueles que não falam nada, porque nós aprendemos também com o silêncio dele. Deus ele fala de várias maneiras, então deixa aí. Então eu não quero entrar nesse assunto que não tem, outros têm, mas nós vamos analisar o texto. Romanos capítulo 9, versículo 13, que diz assim: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Essa tradução, você pode procurar uma outra tradução, talvez pode falar diferente. Mas essa tradução que eu estou usando, ele está dizendo, Paulo está dizendo, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em outras versões, eu vi alguns irmãos dizendo que Deus amou Jacó e odiou de Esaú, ou teve ódio de Esaú. Mas a minha tradução, não é minha, é que eu estou usando. Paulo está dizendo, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Meus irmãos, qual é a minha cosmovisão dentro desse texto? É respeitar pelo menos essa tradução que eu estou usando. Eu posso amar uma pessoa e eu posso causar um mal na outra. Um exemplo, quando o Mar Vermelho abriu, Deus abriu algum mar vermelho para Faraó passar? Não. Ele abriu o mar vermelho, causou um bem para o seu povo e quando fechou, matou os outros. Então, ele criou um bem, mas quando ele desfez, ele criou um mal para o povo de Israel. Então hoje, um exemplo, eu tenho 2 filhos, Gabriel e Natanael. Eu posso dar um presente ao meu filho mais velho e posso causar um mal no meu filho, porque ele vai sentir inveja, vai dizer que eu amo mais o Gabriel do que o Natanael. Então, é por aí que nós vamos entrar nesse caminho. Mateus capítulo 20, versículo 13, que diz assim: mas ele respondendo, disse-lhe a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Então aqui Jesus ajustou, contou uma parábola que ele estava ajustando os trabalhadores para a sua seara. Um ele chamou 9 horas, outro meio-dia, outra tarde, outro foi a última hora do dia. Chegando lá, ele começou pagando do último para o primeiro. E ele deu a mesma quantidade do que chegou primeiro. Então aquele que chegou primeiro, que trabalhou o dia inteiro, e o outro que trabalhou 1 hora, ele foi reclamar. Então, você entendeu aqui que o patrão diz: olha, eu não posso ser bom, eu não posso pagar a ele aquilo que eu quero, ou é mal aos teus olhos eu fazer o que é bom? Então,
Nessa parábola, que é o próprio Deus, não tem mérito para o trabalhador, para mim, para você, não tem mérito humano naquilo que Deus fez. De quem eram as promessas? Primeiramente que isso não foi para nós, serve para o nosso entendimento e eles foram adotados como filhos e hoje nós já nascemos filhos dentro desse reino que foi implantado. Mas é para o nosso conhecimento. De quem eram as promessas? Em primeiro lugar, quando nós aplicamos isso na nossa vida hoje, as promessas eram para nós, os pactos eram para nós, as alianças eram para nós. Romanos 9:3, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Então Paulo, ele considerava os israelitas como parente dele na carne. Os quais são os israelitas? De quem é a adoção? A adoção de filhos era para quem? Para eles. E a glória, e os pactos, e as promulgações da lei, e os cultos, e as promessas. Então, aonde os gentios encaixavam nisso naquela época? Lugar nenhum. Eles glorificaram a Deus quando a barreira da inimizade foi jogada por terra. E hoje nós não somos gentios, nós somos judeus, nós somos povo de Deus. Povo que não foi comprado e não somos pecadores. Nós já viemos depois da palavra que diz: eis que eu faço novo todas as coisas. Deus não olha ninguém segundo a carne. O que a carne produz hoje, ela tem uma recompensa em si. As obras da carne nos traz consequência. Ismael e Isaac. Então, para que nós entendamos por que Deus amou Isaac e aborreceu Esaú, será o que Esaú fez para que Deus odiasse a Esaú? Que alguns dizem que Deus odiou Esaú, mas o que ele fez? Se Deus não odeia nem o pecador, quanto mais uma criança que estava vindo no ventre, Deus odiou aquela criança, a ponto de dizer que ela não vai estar na eternidade. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que conhecer o texto. Será que Esaú sabia que Deus estava fazendo aquilo? Então, como Deus poderia odiar alguém que ainda estava dentro do ventre? Não temos que realmente ir para o texto e analisar realmente para criarmos um contexto, uma verdade sobre isso. Quem entende Ismael e Isaac? Abraão tinha 100 anos quando Deus fez a promessa. Abraão olhou para a sua impossibilidade carnal e para a sua esposa, e até a mulher dele riu quando o anjo disse que ele iria ser pai de uma grande nação. O que aconteceu? Ele viu que o tempo estava passando, eles preferiram dar uma ajuda para Deus, a carne ajudar a Deus. Não dá certo. Eles fizeram o quê? Arrumaram uma escrava. Arrumaram não, a escrava já estava ali, a escrava da esposa de Abraão. Abraão dormiu com ela e nasceu Ismael. Agora eu pergunto, Ismael era filho da promessa ou era filho da vontade do homem? Filho da vontade do homem. Isaac, quando nascesse, era o filho da promessa. Em ti, Abraão, da sua descendência, a promessa que eu estou fazendo será grande a nação. Não era Ismael, porque Ismael foi um filho da carne. Pela vontade humana, pelo desejo, pela falta de fé e de perseverança de confiar nas promessas de Deus. Não é assim que nós agimos hoje, quando colocamos a nossa vontade na frente, não sendo orientado por Deus?
E aí nós vamos entender por que Deus amou Isaac e Esaú se aborreceu. Ismael, filho da carne. Isaac, filho da promessa. Porque Deus não fez promessa nenhuma que Ismael seria uma grande nação e dessa descendência viria o resgatador. Não, Deus falou de Isaac. Mas a impossibilidade humana fez Abraão tomar uma decisão, ele e a mulher, que não era a promessa, não era aquela, era dele que iria nascer, dele e dela. Romanos capítulo 9, versículo 6, que diz assim: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então Paulo está dizendo, todos que moravam em Israel naquela época que Paulo estava escrevendo era israelita? Não, tinha pessoa de outras nações. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Todos que nasceram em Abraão eram filhos da promessa? Não, porque os filhos de Ismael não era filho da promessa. A promessa seria em Isaque. Então nem todos que nasceram de Abraão eram filho. Filho de quê? Filhos da promessa. Tinha filhos ali que não era da promessa, era da vontade humana. Mas Deus precisava preservar a sua promessa para que Jesus nascesse da promessa. E da promessa sairia um resgatador que resgataria todos. E aí Paulo, e no final, todo Israel será salvo. Verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Meus irmãos, os filhos da carne eram filhos de Deus ou eram os filhos da promessa? Nós não podemos julgar aqui depois da morte, porque ali havia dois fatores, a vontade de Deus e a vontade do homem. Aqueles que ouvissem a palavra de Deus, aqueles que perseverassem nessa fé, ele seria filho de Deus pela fé, pela promessa que ele tinha feito em Isaque. Da promessa, são contados. Verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Por que os filhos de Isaque era contado? Porque era filho da promessa e tem uma descendência que dessa descendência viria o resgatador, que era Cristo. Mas os filhos de Ismael, que se tornou uma nação também, eles não foram contados como filhos da promessa, mas também não deixaria de ser também filhos de Deus, só que não tinha promessa neles. A promessa não era pelos méritos, nós vamos entender. Porque se a promessa ali permanecesse pelos méritos humanos, pelo primogênito que nasceria, então seria segundo a lei, segundo a carne. Mas Deus, já prevendo isso, ele faz o quê? Escolhe quem? Isaque. Escolhe Jacó, contradizendo a vontade humana. Porque no certo seria Esaú que seria seu primogênito, para que as coisas fossem em ordem, de acordo com Deus tinha proporcionado para Abraão. Disse: Abraão, todo aquele macho que nascer, esse é o herdeiro. Aquele que nascer primeiro é o primogênito. E quando você estiver velho, a promessa vai vir sobre ele. Então isso era a ordem dos fatores segundo a carne.
quando é mudada essa ordem, de aí já entra a vontade de Deus, não era pelos méritos humanos. Romanos 9, versículo 9, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Então a promessa era quem? Que Sara teria um filho, não Agar. Então a promessa estava baseada em cima do filho de Sara, não em cima do filho de Agar, que era filho segundo a carne. Não tinha promessa nele, porque ele era o primeiro, mas não era vontade de Deus. Deus queria que o primeiro fosse Isaac. Então a promessa não estava nele, em Ismael, estava em Isaac. Mas eles colocaram o carro na frente dos bois. E não somente isto, mas também a Rebeca, que havia de concebido de Isaac, nosso pai, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, se a promessa do primogênito permanecesse, aonde iria encaixar a promessa de Deus? Aonde Deus encaixaria? Se ele não determinasse ali que seria pela vontade dele. Para que a promessa se cumprisse da eleição, não pela força humana, mas pela vontade de Deus, pela graça que ele derramaria sobre o seu povo. Então o que foi lhe dito? Foi lhe dito: o maior servirá o menor. Então por que Deus odiaria Esaú? Me mostra um ponto ou um fator para que Deus odiasse Esaú. Apenas uma criança que veio no mundo sem saber, a ponto de alguém dizer que Deus odiou Esaú. Os meninos não tinham nascido, e quem tinha o direito da promessa era Esaú. Quando Deus fala para Rebeca que o primeiro seria o último, e o menor, o maior, serviria o menor, aí Deus entra contra ele mesmo, porque ele disse para Abraão que todo macho que nascesse seria o primogênito. Agora Deus faz o contrário. Agora o primeiro que nasceu já não é mais primogênito. Agora é a vontade de Deus que determina agora quem seria o primogênito, porque a promessa não estava em Esaú, estava em Isaac e em Jacó. Então, como Deus odiou ele? Não odiou, meus irmãos. Apenas Deus inverteu. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. A minha tradução está dizendo que ele amou a Jacó. E como ele amou a Jacó? Dando a bênção para ele. Esse era o abençoado, o amado de Deus. E quando ele tira o direito de Esaú, ele aborrece Esaú. Porque, meus irmãos, pensa bem. Você tem direito de ganhar R$1 milhão. Agora eu chego e passo esse direito para o seu irmão. O que você vai pensar? Você, meu irmão, glória a Deus, né? Que bênção, que maravilha. Será que é isso que aconteceria com você? Numa cesta de Natal o povo já briga? Então se coloca no lugar de Esaú. O que aconteceu com Esaú quando essa promessa é invertida? Ele nasce como sendo o primeiro, herdeiro do trono, herdeiro de toda a bênção. Meus irmãos, um herdeiro, o filho primogênito, ele tinha um direito muito grande. Nós vamos mostrar no texto aqui.
Aborrecia Esaú como? Fazendo o bem, tirando a bênção de Esaú e dando para Isaac. Você queria que Esaú ficasse como? Glória a Deus, aleluia. Não, Deus ele fez o contrário. Para que a vontade dele, da eleição, pela graça, pelo favor imerecido, se tornasse real quando Jesus viesse. Não pelas obras. Paulo diz, é pela graça. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Se fosse pelas obras, Deus já vinha preparando para chegar na época de Jesus, o povo entender que não é pela lei, que não era pelos méritos humanos, mas é pela graça de Cristo. Por que que Deus aborreceu Esaú? Nós vamos ver Gênesis capítulo 27, versículo 41. Esaú, pois, odiava a Jacó. Por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem chegando os dias de luto por meu pai. Então hei de matar Jacó. Meus irmãos, para que nós possamos entender que Deus amou Jacó, como amou Jacó? Dando a bênção. Porque essa frase amor não quer dizer que Deus amou um e desamou o outro. Não. Amou porque era aquele que tinha a promessa. E aquele que tinha a promessa era o amado de Deus. Era aquele. Agora Deus deixa Esaú de mão e pé quebrada, sem direito nenhum, e passa todo o direito para Jacó. Jacó fica maravilhado. Esaú vira uma ira, fica irado e vira uma fera, com razão. Até eu e você ficaria. Você não fica aqui porque não era eu e você que passamos aquilo lá. Ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ele mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Você já imaginou como Esaú estava enfurecido, aborrecido? Amei Jacó e aborreci Esaú. É a verdade do texto. Eu não tenho que inventar que Deus odiou Esaú. Esaú estava enfurecido, ele estava zangado, irado, porque Deus tirou o seu direito e deu para Jacó. Ele ficou chateado, com razão, porque Deus não estava ali, meu irmão. Ali foi uma obra humana, mas da vontade de Deus. Foi avisado para Rebeca que ele, o menor, mandaria no maior. O verso 43. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Então a mãe, sabendo que Esaú estava enraivado, e Esaú estava esperando o pai dele morrer, Isaac, para que ele matasse a Jacó. Então, ó, vai para a casa do meu irmão e lá você fica até as águas baixar, até essa fúria de Esaú passar. O 44. E demorar-te com ele alguns dias até passar o furor de teu irmão. Então, como estava o irmão quando Deus tirou a bênção dele? Ah, muito bem. Não, meu irmão, ele estava louco, ele estava bravo a ponto de matar. Deus tirou o seu direito e com isso Esaú ficou muito aborrecido. Não é Deus que odiou ele, não. Talvez é a sua tradução, né, que você está usando, que está chegando a esse ponto, mas você já examinou profundamente? Por que um texto nós examinamos profundamente e chegamos a uma conclusão e outro nós passamos por cima dele?
Gênesis 27. Vamos ver por que Esaú estava zangado. Respondeu Isaque: veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Meu irmão, que alguém toma a sua bênção, você vai ficar rindo para ele? Ele veio com sutileza. Disse-lhe Esaú: não se chama ele com certeza Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou. Ele diz, não é à toa que o nome dele é Jacó, enganador, segundo alguns. 2 vezes ele já me enganou. E agora tirou toda a minha bênção. Tirou-me o direito de primogenitura. Eis que agora me tirou a bênção e perguntou, não reservaste uma bênção para mim? Ele estava tão enfurecido, irmão, tão desesperado, porque falou, olha papai, não ficou uma bencinha para mim? Não ficou nada aí. Ele, meu filho, ele parou tudo. Porque a minha alma, no momento da minha felicidade, a minha alma se uniu a dele, toda a bênção passou para ele. Mas papai não restou? Não, tudo está ele. Respondeu Isaque a Esaú, eis que o tenho posto por Senhor sobre ti. Pode parar. Quando, irmão, Deus tira o direito de Esaú, ele está dizendo, você agora vai ser servo do seu irmão mais novo. Isso é um absurdo. O menino nasceu primeiro, agora o filho mais novo vai ser senhor dele. E todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, podereis eu fazer por ti, meu filho? Verso 38. Disse Esaú a seu pai, porventura tem uma única bênção, meu pai. Abençoe-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto do céu. Então, o que ele perdeu? Meus irmãos, quando alguém era o primogênito, quando o pai morresse, toda a herança do pai, aquele filho primogênito, ele herdaria. Trigo, mosto é o mesmo vinho, era a uva, toda a plantação, os lugares baixos da terra, seria do filho mais velho. E o filho mais novo, eles habitaria em lugares altos. A planície, toda a terra boa, era no poder do filho mais velho. Agora, aquele poder todo que era de Esaú, ele estava vendo sendo jogado fora, ou dado para o seu irmão. E com isso ele chorou amargamente, a ponto de odiar o seu irmão. E você, se você continuar lendo essa história, o que aconteceu com Esaú? Depois de muito tempo, o encontro dos dois, cada um mais rico do que o outro. E esse encontro depois ele se tornou com amigagem, e os dois viveram felizes, depois de muitos anos à frente. Então, essa é a passagem. Não tem que colocar e nem tirar espírito, e nem colocar espírito nessa passagem. Aqui se trata de promessas, o chamado para um propósito, para que a promessa da eleição que antes da fundação do mundo, que promessa seria esse?
para os eleitos. Quem foi os eleitos? Aqueles que deram a oportunidade de ouvir a voz de Deus e se tornar filhos de Deus. Quem era filho da carne? Aqueles que não entenderam a promessa. Aqueles que rejeitaram. A Bíblia diz: eu vim para os meus e os meus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Como alguém foi salvo, irmão, antes da eternidade, na eternidade? Salvo de quê, então? Se na eternidade tinha alguma luta lá, alguém perdeu a salvação antes da eternidade? Quando foi a eternidade, Simar? Antes dos tempos eternos. Quando Cristo veio, meus irmãos, ele veio implantar o templo eterno, que até ali não era. A eternidade começa a ser pregoada por Cristo. O reino dos céus é chegado. Então, para que as pessoas entendessem o reino, eles precisavam crer em Cristo. Mas eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Qual mundo? Mundo antes lá do Éden? Ou antes da fundação do novo mundo, de Apocalipse para frente? Porque se uma pessoa for salva antes da fundação do mundo, ela foi salva de quê? Foi salva no Espírito? O Espírito estava perdido? Não, meus irmãos. Nós precisamos ver o contexto. Eles foram salvos antes da fundação do mundo. Antes de implantar o mundo eterno, eles foram salvos pela mensagem que Cristo tinha sido pregado. Ide por todo mundo e pregar. Aquele que crê e for batizado será salvo. Salvo no Espírito ou salvo no contexto judaico? Salvo da grande tribulação. Nós não somos eleitos. Nós não somos predestinados. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Já viemos no ventre livre. Aquele que estava sentado sobre o trono, eis que eu faço nova todas as coisas. Então, essas coisas velhas é para que nós conhecemos o que foi feito para eles. A adoção de filhos, os cultos eram para eles, as promessas, os pactos, era para a nação de Israel. E Deus encerrou a todos debaixo do pecado e usou de misericórdia para com todos. Mas Simar, quem está matando, quem está aí, meus irmãos, se alguém olhasse para mim há 20 anos atrás, eu estava lá, não estava matando, não matava de raiva. Mas eu estava nas obras da carne. E tem algum cristão hoje que não pratica a obra da carne? Não existe. Sempre quando nós pensamos em fazer o bem, nós já praticamos o mal. Então não é pelo mérito humano, mas sim pela graça de Cristo que foi usado de misericórdia para com eles. E hoje Deus implantou esse reino. E hoje nós precisamos ser salvos na mente de nós mesmos, daquilo que nos atrapalha, ao ouvirmos a voz poderosa de Deus. Então, Deus amou a Jacó, como ele amou, como eu disse, botando ele na bênção, dando toda a vitória a ele, porque aquele, o primogênito, era o amado de Deus, era o filho da promessa. Mas Deus tira essa promessa de Esaú e dá para Isaac. E com isso, Esaú ficou enraivado, aborrecido. Deus não quis aborrecer Esaú. E aí Paulo vai dizer, nem todos os que estão em Israel é israelita, porque tinha pessoa que não era israelita. Nem todos que nasceram de Abraão é filho da promessa, porque Abraão, ele formou dois povos, um de Isaac e outro de Ismael. Mas quem tinha promessa que viria o Salvador? De Isaac saiu a promessa.
Então essa promessa veio até Cristo. E quando chega lá, ele é o resgatador desse povo que se tornou as 12 tribos de Israel. Então ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Eles não eram. As pessoas não dizem que a pessoa é filho de Deus antes da eternidade. Mas perderam a filiação. Em Adão, eles perderam o direito de ser filho de Deus. E eles viveram separados de Deus. Mas quando Cristo veio, através da promessa dos pactos, pela vontade do Pai, não pelo mérito humano, não pelas obras, pelas atitudes humanas, mas veio pela graça, pela bondade do Deus eterno. Então foi dito ao menor, o maior servirá ao menor. E com isso, quando é tirado esse direito, Esaú fica aborrecido. Deus não aborreceu Esaú. E nem Deus aborrece ninguém. Deus é amor. Agora, ele age como ele quer. Ele não deve satisfação a ninguém. Nem Esaú, nem Isaac, ele faz o que ele quer. Mas a injustiça nisso, de jeito nenhum. Ele não diz que ele criou um vaso para ira e outro para a honra. É ele que é o dono do vaso. Agora, se ele usa um vaso, que ele cria dois vasos, um para a glória e outro para colocar água suja, é um problema dele. Então, nós não podemos entrar nessa questão de um é isso e outro aquilo. Deus, ele faz do vaso, mas e depois que o vaso virar barro? O que ele fez? Então aí que está a nossa dificuldade. Vaso é vaso. Vaso é vaso na terra. Vaso não é vaso na eternidade. Vaso é vaso aqui. Então o que é nascido da carne, João diz, é carne. Nicodemos, quando foi ter com Jesus, ele disse, olha, você é mestre de Israel. Jesus diz, olha, é necessário nascer de novo. Mas como vai acontecer isso? Como eu, velho, vou nascer de novo? Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Afinal de contas, Nicodemos era um filho ou ele se tornou um filho? Jesus diz, o que é nascido da carne, o que é nascido de Adão, é Adão. Mas o que é nascido de Cristo, esse é Espírito, porque antes não havia essa questão de Espírito, todo estava afastado de Deus. Então quem nasceu da carne? Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, Adão. E agora, para você nascer do Espírito, para você ver o reino, você precisa nascer do Espírito. E como nasce do Espírito? Como ele nascia do Espírito? Pela palavra que Jesus pregava. Então eles nasciam de novo, nascia do Espírito, porque a carne já estava ali. A carne já tinha nascido em Adão. Agora eles precisavam nascer de novo. Novo nascimento, nova visão, novas promessas. Então ali todos quanto creram, deu-lhe o poder de nascer de novo, de ser chamados filhos de Deus. Melhor noite, um abraço e um feliz ano novo.